galerinha, eu tô de volta e hoje nós vamos falar sobre o primeiro cientista que, baseando-se no método científico, definiu o que era um átomo. Pessoal, a gente está falando de Dalton. Dalton, em 1808, ele propôs o seu primeiro modelo atômico. No modelo atômico de Dalton, o que ele dizia? Ele dizia que o átomo era formado de minúsculas esferas. Essas esferas, bem pequenininhas, minúsculas, eram indivisíveis, indestrutíveis, não possuíam carga elétrica. E eram maciças. Esse modelo ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, porque ela se assemelha muito a uma bolinha de sinuca. Então a ideia de átomo bem simplificada de Dalton parece que para vocês pode parecer ultrapassada pelo conhecimento que nós temos hoje, mas essa ideia foi extremamente importante. A ideia de um átomo minúsculo, esférico, maciço, indivisível, indestrutível e sem carga elétrica foi imensamente importante, porque a partir deste modelo atômico nós tivemos várias definições importantes. Por exemplo, Dalton definiu o que era um elemento químico. O que era um elemento químico para Dalton, pessoal? Era um grupo de átomos, que possuíam o mesmo tamanho e massa. Então, se dois átomos tinham o mesmo tamanho e a mesma massa, eles eram átomos de um mesmo elemento químico. Átomos de massa e de tamanhos diferentes, para Dalton, representava elementos químicos diferentes. Outra coisa que o Dalton falou foi o que era uma substância. Então, as substâncias eram materiais formados pela combinação dos átomos. Então, quando eu combinava dois ou mais átomos, eu tinha uma substância. Isso também foi dito por Dalton. E a última coisinha que o Dalton disse, que é extremamente importante, foi o seguinte, que durante uma reação química ocorre o reagrupamento dos átomos. Ou seja, quando esses átomos reagem, eles se rearranjam. E por que isso foi extremamente importante, Manuel? Porque essa explicação de Dalton sobre o que era uma reação química foi suficiente para explicar todas as leis ponderais. Lembra do nosso vídeo passado, pessoal? As leis ponderais, que são as leis de Lavoisier, lei de Proust e a lei do próprio Dalton, elas eram embasadas em experimentos, mas não se sabia explicar por que aquilo acontecia. Poucos anos depois de Dalton propor a sua lei das proporções múltiplas, ele propôs o seu modelo atômico. E a partir desse modelo atômico, que ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, ele consegue explicar o porquê daquelas leis ponderais. Bora prestar atenção aqui para a gente entender melhor isso? Vamos lá! Então observe. Pelo modelo de Dalton, olha o que eu posso ter. Se eu tenho dois átomos de carbono, olha aqui, dois átomos de carbono, e eu reajo com 2 de oxigênio, eu vou formar duas moléculas de monóxido de carbono. Então, uma substância, monóxido de carbono e monóxido de carbono, duas moléculas da mesma substância. Isso explicaria a lei de Lavoisier. Por que explicaria a lei de Lavoisier, Manuel? Porque, olha, se eu tenho dois átomos desse laranjinha, que é o carbono antes, e dois átomos do verdinho, que é o oxigênio, e depois eu continuo tendo 2 de cada um, a massa não muda. A massa de antes é igual à massa de depois. O que eu fiz foi reagrupar os átomos. Então eu não criei átomo e não destruí átomo. Eu apenas rearranjei. E isso era o que o Lavoisier falava, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então essa transformação seria o rearranjo dos átomos. Outra coisa, como que isso daqui explica a lei de Proust? Se eu dobrasse o carbono, dobrasse o oxigênio, eu ia ter o dobro de monóxido de carbono pelo mesmo motivo. Porque eu teria o dobro de átomos de cada substância, então eu teria o dobro de moléculas das substâncias do meu produto. Então a lei das proporções definidas também ficava exemplificada. Agora, como que o Dalton explicou a sua própria lei? Que era a lei de Dalton, lei das proporções múltiplas. Eu tenho aqui 2 átomos de carbono. Aqui eu também tenho 2 átomos de carbono. O Dalton dizia que se eu mudasse a proporção de apenas uma das substâncias dos meus reagentes, eu podia formar uma molécula diferente. Então, por exemplo, no lugar de 2 átomos de oxigênio, eu vou ter 4 átomos de oxigênio. E aí o que ele observou?
que aí o rearranjo desses átomos era diferente do de cima. Como eu tinha mais oxigênios, esses oxigênios se combinavam de maneira diferente com o carbono, formando, nesse caso, dióxido de carbono. Então, quando eu mudo a proporção de uma substância e não mudo da outra, elas podem se combinar de uma maneira diferente, formando um composto diferente. Então, dessa maneira, Dalton conseguiu explicar todas as leis ponderais. Então, um mérito muito grande que é atribuído ao modelo atômico de Dalton é justamente a explicação das leis ponderais. Em seguida, veio um carinha chamado Berzelius. Berzelius, em 1810, ele criou a notação que nós conhecemos hoje para representar os elementos químicos, onde você sempre vai representar o elemento por uma letra maiúscula. Em casos de elementos que possuem mais de uma letra para ter seu nome representados, a primeira se escreve em maiúsculo e a segunda se escreve em minúsculo. Por exemplo, o N é o símbolo que a gente utiliza para representar o elemento químico nitrogênio. A U é o símbolo que a gente utiliza para representar o elemento ouro. A maiúsculo, U minúsculo. Sempre que forem duas letras, é dessa maneira. A G é o símbolo que a gente utiliza para representar o elemento prata. Também, primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Aí você fala assim, mas Manuel, que negócio esquisito. N de nitrogênio, beleza. Mas a U de ouro? Galerinha, muitos elementos receberam os símbolos de acordo com o seu nome em latim. Então, ouro em latim é aureum, prata em latim é argentum. Por isso que muitos símbolos de elementos químicos são bem diferentes dos seus nomes em português, tá? Então, muitos nomes de elementos em latim foram usados para criar o seu símbolo que é utilizado até hoje. Por que o latim, Manuel? Porque bem antes, na antiguidade, o latim era uma língua extremamente falada e extremamente respeitada. Então o latim foi utilizado como base para o nome de vários elementos. Depois também, mais recentemente, alguns elementos criados receberam nomes, por exemplo, de cidades natais ou países natais de cientistas que o descobriram, como por exemplo o elemento polônio, que recebeu esse nome em homenagem à Polônia. Também temos elementos que receberam seus nomes em homenagem a alguns cientistas, como temos o Rutherfordio, que foi um elemento químico que recebeu seu nome em homenagem a Rutherford, que é um cientista. Então, vários símbolos vão surgindo, vários nomes vão surgindo, se baseando em alguma coisa na atualidade, como o nome de um cientista famoso, o nome de um país de origem de quem o descobriu, Mas os elementos químicos mais antigos, que foram descobertos há mais tempo, eles seguem padrões que não são muito lógicos pra gente, talvez, tá? Então, A ouro, a G prata, e assim nós vamos ter vários elementos que têm símbolos que não tem muito a ver com o nome em língua portuguesa. Lembrando que os símbolos, eles não mudam de um país para outro, tá? Então você pode ter a tradução dos nomes. Você nunca traduz os símbolos. A simbologia em química é universal. Então a U, ele representa o ouro aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, em qualquer lugar do mundo. O símbolo de ouro é AU. Agora você pode traduzir a palavra ouro, que por exemplo em inglês é gold. Então tem essa questãozinha também que é super importante. Por isso que a gente sempre tem que representar os símbolos de maneira coerente para que qualquer pessoa consiga entender. E por último, para a gente encerrar o assuntinho de hoje, para facilitar também para as pessoas, o que o Dalton fez? Dalton determinou o que era uma fórmula química, e dentro dessa fórmula química, ele acrescentou índices. Para que ele acrescentou índices, Manuel? Para mostrar a proporção dos átomos. Então, por exemplo, H2 é o índice O. Quando não tem índice aqui, é porque o índice é 1 e ele não precisa aparecer. Então, o que significa essa notação H2O? Significa que a molécula de água, para cada um átomo de oxigênio, lembrando que o índice 1 não aparece, para cada um átomo de oxigênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênios.
Então, esse índice, ele mostra a proporção que os átomos têm dentro de uma molécula, de uma substância. Por exemplo, aqui, ó, CO, monóxido de carbono. Eu mostro que a cada um oxigênio eu tenho um carbono. E para diferenciar o monóxido de carbono do dióxido de carbono, Manuel? Porque é tudo carbono e oxigênio, então o índice facilita nisso. Então, o dióxido de carbono, eu tenho 2 átomos de oxigênio para cada um de carbono. Então, o acréscimo de índices nas fórmulas químicas também foi uma contribuição de Dalton. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na nossa próxima aula, vamos discutir o modelo atômico de Thomson. E se gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e sigam no Instagram, Manual da Química 12. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula!